Opa, e aí, como você tá? Beleza? Bom, nessas andanças aí pela internet, que eu resumi em YouTube e Twitter, eu notei uma coisa engraçada, que é cada vez que surge uma hashtag com o nome de alguém, principalmente se for uma pessoa que produz algum tipo de conteúdo na internet, é só dar alguns minutos e logo vai aparecer alguém falando sobre isso. Até aí, ok. Tem muitos canais de tretas e fofocas por aí, e eles sempre vivem falando da vida dos outros. Bom, essa é a proposta deles e o... Pera... produção, o que esses canais estão fazendo aqui? Estão querendo aparecer em algum outro canal, hein? Ah, isso também? E que esse também é o tema do vídeo? Beleza então, né? Então, sendo assim, eu acho que a gente tem alguma coisa pra conversar. Ok, para te dar uma clareada nas ideias e você entender onde eu quero chegar, deixa eu resumir o que seria um canal de opinião. Canal de opinião é basicamente um lugar em que as pessoas têm espaço para compartilhar suas opiniões sobre algum assunto, tanto quem é criador do canal quanto quem está assistindo, mesmo que ninguém tenha perguntado. E com essa troca de ideias é possível formar novas opiniões e ouvir opiniões diferentes. E isso cria uma certa ligação entre quem fala e quem assiste. Bem, esse deveria ser o caminho a seguir. Inclusive, a maioria começa assim. Mas parece que os canais de opinião estão virando mais canais de fofoca. E isso faz com que eles aos poucos percam essa essência ao longo do caminho. E, ao meu ver, essa mudança nos canais de opinião vem de uma ideia de que cada treta que acontece na internet vira conteúdo. Como diz o Hollywood. Mas e agora? Que conteúdo que você faz, né? Canal de opinião é tipo Datena aqui no YouTube. Fica procurando qualquer desgraça que acontece com qualquer um na internet. E você não pode comentar sobre algo novo, tá? Tem que ser a bosta que todo mundo tá comentando. Principalmente se for do Digo. Se ele postar alguma coisa, corre com todas as suas forças e faz alguma coisa igual. Acho que já deu uma boa resumida no que eu queria falar. Bem, existem casos que realmente precisam ser comentados, como casos que podem ser considerados como crimes, ou pelo menos suspeita deles, né? Ou então em ocasiões que a divulgação pode evitar literalmente a destruição da vida de alguém, ou então quando tem a intenção de mostrar a hipocrisia de alguém, insanidades, formas tendenciosas de ganhar dinheiro, manipulação ou exposição a conteúdos no mínimo impróprios para a faixa etária do público. Já também temos o outro lado, os casos que têm a intenção de ajudar, seja apontando um erro com uma crítica construtiva, solidariedade, um pouco de esperança, ou até mesmo só para agradecer. Mas existem também aqueles assuntos que, na minha opinião, não são tão necessários opinar. Às vezes por causa de motivos bobos ou então questões extremamente pessoais. Porém, todos esses casos têm algo em comum. Quando eles acontecem, praticamente todos os canais de opinião falam sobre eles. Talvez seja por isso que muita gente não gosta desse tipo de canal. Mas, enfim. E na minha opinião isso acabou criando uma regra do quem fala primeiro. Tipo, só para as pessoas conseguirem pegar as primeiras views daquelas pessoas que estão procurando pelo assunto. E também a regra do se tal canal fez, eu também tenho que fazer. Bom, entenda uma coisa, as pessoas têm o direito de se expressarem. Ai, ai, ai. Ah, foi mal, cara. Eu sei que não é bem verdade, mas vamos fingir que é, beleza? Enfim, segue. Mas nem sempre temos o dever de falar sobre alguma coisa. Uma coisa é você falar algo porque quer, e outra coisa é você falar porque é necessário. E é nesse ponto que muitas pessoas se confundem e acabam comentando de coisas que elas não precisam opinar ou dão relevância desnecessária para certos assuntos. E tudo isso causa um desgaste desse tipo de conteúdo, causando uma certa concorrência e até mesmo saturando. Tanto que parece que é uma regra, um personagem de desenho, gameplay de fundo, as thumbs, musiquinha, enfim.
Bom, e quando você para um pouco para pensar, nota que em vários casos as opiniões são meio que simplesmente óbvias. O que é errado é dito que é errado, o que é certo é dito como certo. Muito obrigado, jamais poderia saber isso se não fosse essa opinião óbvia. Não tô dizendo que cada um deve ou não falar, ou que se alguém já falou sobre uma coisa, outro não pode falar. Mas sim pensar se é realmente necessário falar sobre determinado assunto. Eu sei, treta, exposed, cancelamentos, tudo isso dá views. O ser humano adora ver futilidade e a desgraça ali. Claro, eu entendo que cada um tem que pensar na audiência do canal, em fazer o canal crescer, em pagar os boletos. Mas pô, galera, não dá pra pensar um pouquinho mais? Pra que ficar falando a mesma coisa que todo mundo? Fulano fez isso, eu acho isso, essa é a minha opinião, o certo tá certo, o errado tá errado. Deixa o like, se inscreve, me segue no Twitter, live lá no sitezinho roxo, hein? Enfim, eu não quero atacar ninguém, eu só queria chamar atenção mesmo pra galera que faz esse tipo de conteúdo aí. Pra não falar só porque se sentem obrigados por ser o assunto do momento, pra não se afastarem do seu público só pra agradarem o algoritmo, ou então só falar sobre alguma coisa pra agradar algumas pessoas. E, cara, vocês não fazem ideia como eu tava com saudade de simplesmente ficar falando coisas, dividindo pensamentos e tal, bem como era lá no começo, né? E falando nisso, bem, eu tava sentindo que aos poucos eu tava me afastando, e quando eu parava pra ver um vídeo meu, não parecia tão próximo quanto era no começo, tipo, eu sei que pouquíssima gente me acompanha desde os primeiros vídeos, e cara, esses dias eu pesquisei o meu nome no YouTube, botei pra aparecer só os resultados de uma semana atrás e comecei a ver. Eu encontrei um muito interessante, onde um cara fazia uma crítica. Eu não tô vendo mais um amigo quando eu assisto um vídeo do Digo, e sim um cara profissional falando sobre o assunto e deixando sua opinião. A ideia de um canal de opinião é que ele tenha a sua cara, sua personalidade, que ele seja autêntico. Quando as pessoas olhem pra ele, elas falem: esse aqui é o canal do fulano. Vamos deixar treta e coisa idiota de lado um pouco. Foquem em falar sobre coisas que realmente pode ajudar a vida de alguém. Vocês querendo ou não, as pessoas realmente querem ouvir a opinião dos outros. Por mais que vai ter quem diga: eu não ligo pra opinião dos outros. Sim, Luquinhas, você liga e tira a mão daí. Aninha, eu tô vendo, eu tô na tua mente. Eu sei que você é inscrito em canal de opinião pra saber o que os outros estão dizendo. E pra quem consome esse tipo de conteúdo, filtre melhor que dá importância. Tem tanta coisa por aí que realmente vai mexer na sua vida. Para de dar atenção pras coisas que não vão mudar em nada a sua vida. E não, eu não tô falando que o meu canal é melhor do que o de alguém. Bom, esse vídeo ficou meio grande e deu muito trabalho pra fazer. Mas, além de ser algo que eu queria fazer, eu achei que era necessário. Obrigado por ter assistido até aqui. E se gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve aí. Mas só se gostou do conteúdo mesmo. Enfim, é a minha opinião, ninguém me perguntou. Esse vídeo acabou e falou.